Fala, Blaugranas! Matheus Norman aqui para mais um vídeo no canal do Blaugrana Brasileiro. E hoje nós vamos discutir alguns acontecimentos importantes desse fim de semana que afetam diretamente o Barcelona, tanto na briga pelo Campeonato Espanhol, quanto na disputa pela Copa do Rei e, claro, aquele torneio que todo mundo está esperando o Barcelona voltar a vencer depois de 10 anos de espera, a Liga dos Campeões. Mas antes da gente entrar na vereda da discussão e da análise, eu preciso pedir a tua ajuda. Eu preciso fazer aquele lembrete de um ato que é gratuito e que nos ajuda a continuar crescendo. Curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações, é só clicar no sininho. Quando você faz tudo isso, você nos ajuda a continuar crescendo e a levar um conteúdo cada vez melhor para blaugranas espalhados pelo mundo inteiro. Já curtiu? Já se inscreveu no canal? Então vamos lá. O que aconteceu de importante nesse fim de semana e afeta o Barça? Obviamente, o acontecimento mais importante do fim de semana foi a vitória do Barça em cima do Celta de Vigo, com direito à remontada histórica. O time chegou a estar perdendo de 3-1, conseguiu uma virada por 4-3, com um pênalti que precisou da intervenção do VAR nos acréscimos, praticamente no último lance. O pênalti foi claríssimo, tá? Dava para ter marcado no campo, todo mundo viu que era pênalti, só o árbitro que resolveu se esconder. Mas felizmente, a ferramenta do VAR interviu e garantiu que o resultado final fosse o resultado justo, sem intervenção de arbitragem. A gente vai já falar um pouco sobre o que foi a partida, tentar fazer uma análise mais curta, porque nós postamos ontem um vídeo pós-jogo em que a gente fazia a análise mais completa durante uma live que a gente sempre abre lá no Instagram, mas é importante eu frisar logo que a gente está entrando num momento em que está rolando o que eu chamo de teoria do cansaço. Se consolidou, principalmente na torcida brasileira, sinceramente na Espanha eu não percebo isso com muita força, mas dentro da torcida do Barça no Brasil, se consolidou uma ideia de que o time está dando sinais claríssimos de cansaço e que não vai conseguir mais competir. Para deixar muito claro o meu posicionamento, seria uma estupidez sem tamanho negar que o time do Barcelona nessa reta final está começando a demonstrar um desgaste maior do que em fevereiro, em outubro, quando nós vivemos o auge, ou em agosto, quando a temporada tinha acabado de começar. Seria burrice, seria negar que o céu é azul. O céu é azul, pô, tá todo mundo vendo. Então é impossível discordar dessa premissa. O que eu combato é a conclusão. O Barça está cansado, portanto, terá muita dificuldade para competir na reta final. E eu discordo dessa conclusão porque ela dá a entender que é só o Barcelona que está desgastado. Que o Real Madrid, rival do Barça na Copa do Rei no Campeonato Espanhol, esse daí não sentiu o desgaste do calendário, está chegando na ponta dos cascos para esse último mês de competição. E, por favor, é só assistir o Real Madrid jogar e perceber que eles estão muito mais cansados que o Barcelona. No caso da Liga dos Campeões, eu até acredito que o PSG é o time que chega mais inteiro, sem dúvida alguma, por ser entre os finalistas o que menos se desgasta no campeonato nacional. A gente sabe que o campeonato francês não é assim tão exigente, mas o nosso rival nas semifinais, que é quem mais está assustando a torcida do Barcelona, ele está muito mais desgastado que o Barça, porque também disputa 3 competições, é um time muito mais envelhecido e da maneira que propõe o jogo, uma maneira mais defender e contra-atacar, correndo sem a bola, cansa muito mais do que correndo com a bola. E você não precisa confiar na minha palavra para concordar com o que eu estou falando. Observe as entrevistas dos jogadores da Inter de Milão, do técnico da Inter de Milão, o desempenho da Inter de Milão no último mês. O Barcelona, galera, joga um alerta gigantesco por causa de um empate. Hoje, a Inter de Milão tomou 1-0 do Bolonha, nos últimos 15 minutos não conseguiu correr. Jogador da Inter mais rápido que jogador do Bolonha, perdendo na corrida, porque está extremamente desgastado, estava correndo nos últimos minutos, já com a língua de fora. E o Barcelona ontem, nos últimos minutos, se estava cansado, conseguiu tirar força do coração, foi lá e resolveu o jogo. Então, entendam, a premissa do desgaste é justa,
só que ela não é exclusiva do Barcelona e eu não acredito que vai ser um fator determinante para o time não conseguir competir. Não acredito que o Barcelona vai deixar de conquistar a tríplice coroa por causa de cansaço. Se não ganhar, é porque a Inter de Milão é um timaço, e é mesmo. É porque o Real Madrid tirou qualidade e organização tática do nada para esse último mês. É porque o próprio Barcelona não conseguiu desempenhar o seu melhor futebol dentro de campo. Isso acontece, tá? Mas cansaço por cansaço, eu vejo o Barcelona menos cansado que o Real Madrid. Aqui, vocês acompanham o futebol espanhol. Não tem como discutir, não tem como negar. E, sinceramente, eu acho o Barcelona menos desgastado do que a Inter de Milão, porque eu tenho visto o Barcelona conseguir terminar os jogos ainda brigando para resolvê-los, e a Inter de Milão tem terminado os jogos entregando-se dentro de campo. Tomou o empate depois de abrir 2-0 contra o Parma 2 semanas atrás. Segurou o Bayern de Munique ali, todo mundo percebeu, se tivesse mais 10 minutos eles não iam aguentar continuar correndo. E hoje, contra o Bolonha, chegaram a fazer cera, porque o 0-0 era um resultado salvador, naquele contexto de um time que estava assim extremamente desgastado, e tomaram o gol nos acréscimos porque não conseguiam mais correr. Observem com um pouco mais de calma para saber se essa teoria do cansaço realmente tem que ser levada a sério, ou eu não digo nem levada a sério, porque é uma discussão interessante, é uma discussão justa para a gente travar nessa reta final de temporada. Mas se nós temos que tomá-la como verdade absoluta. Para mim, não. Cansados estamos, como qualquer time que está disputando 3 competições no último mês da temporada. E comparado aos nossos rivais, está até menos cansado. Beleza? Dito isso, deixa eu passar para o próximo ponto aqui do nosso vídeo. Você está percebendo, estamos fazendo de uma forma diferente. Para ficar um pouco mais natural a passagem de informações, eu não vou fazer muitos recortes, vai 100% no ao vivo. Então você vai me ver aqui, de vez em quando, olhando para saber qual é o ponto seguinte a gente discutir, né? Agora vamos falar um pouco dos erros individuais que aconteceram dentro da partida do Barcelona contra o Celta de Vigo. Se a gente tentar analisar a partida dentro de uma perspectiva exclusivamente tática, a gente vai acabar perdendo o que foi mais importante para o Barça sofrer os gols que sofreu. Taticamente, o jogo tem um desenho de um Celta de Vigo que ao longo da temporada inteira tenta ser uma versão sua, na minha opinião, muito acima da qualidade que a equipe tem. É um time que propõe jogo demais quando você compara com as outras equipes do meio de tabela do Campeonato Espanhol. Passa muito tempo marcando a saída de bola do adversário, se você compara com outros times do meio de tabela do Campeonato Espanhol. E joga com a defesa muito adiantada, mais uma vez, comparando com outros times do mesmo tamanho, da mesma posição ali na tabela de classificação. Isso faz com que seja um time que faça muito mais gols do que os seus rivais diretos, na briga por classificação para a Conference League ou para a Liga Europa. Esse é o objetivo do Celta na temporada atual. E, ao mesmo tempo, faz com que tome muito mais gols, né? Se você olhar, o Celta de Vigo tem a 6ª ou 5ª pior defesa do Campeonato Espanhol, mas está ali brigando por Conference League e Liga Europa porque consegue fazer muitos gols. Riscos que existem em qualquer proposta de jogo. Se eu me protejo mais para sofrer menos gols, eu vou ter menos oportunidade de fazer. E se eu busco fazer um número grande de gols, eu me exponho a sofrer alguns a mais do que se jogasse com a linha recuada, né? Básico do futebol. Então, ontem poderia fazer sentido, 4-3 contra o Celta. Por quê? Porque o Celta ataca muito, porque o Celta usa muito os seus laterais no apoio, porque o Celta é um time que se expõe, porque rouba a bola no campo de ataque mais frequentemente do que times do seu tamanho. Tudo isso poderia fazer sentido, mas não condiz com a realidade. A realidade é que o Barcelona toma 3 gols de falhas individuais. Se isso é pior ou melhor, eu deixo para você refletir. Mas que as falhas são grosseiras nos 3 gols, isso é muito claro. Inclusive um jogador que eu acho que está sendo top 3 jogadores mais importantes para o Barcelona estar nesse alto nível na temporada atual, que é o Íñigo Martínez. Eu acredito que no segundo gol ele tem culpa compartilhada com o De Jong, porque eles batem cabeça. E no terceiro gol,
não sei se culpa compartilhada com o Cubarsí ou se um dos dois tinha que estar mais recuado, mas naquele momento do jogo, um jogador não pode sair correndo do campo defensivo e chegar na frente dos nossos dois zagueiros para finalizar sem ninguém incomodá-lo. Então, falhas individuais muito grosseiras, né? A primeira, eu acho que todo mundo sabe, foi a do Szczesny, né? É um cruzamento que um goleiro mais móvel, mais elástico, um goleiro com mais destreza, habilidade, leveza mesmo, ele conseguiria cortar aquele cruzamento com tranquilidade. Só que o Szczesny não é um desses caras. Então ficou muito evidente para mim que não é que foi um cruzamento que o goleiro não tinha condições de cortar. Foi um cruzamento que o Szczesny não conseguiu cortar. Pelo tamanho dele, pela presença na área, é um corpanzil que vai ter vantagens e desvantagens. A vantagem, se aquela bola viesse por cima, ele saía com ela na mão puxando contra-ataque. Porque ele é muito alto, quase 2 metros de altura, é um cara que tem um bom tempo de bola quando ela vem por cima, enfim. Mas como ela veio rasteira, aí a desvantagem, ele demorou muito para chegar embaixo. O cara muito alto, até chegar embaixo a bola já tinha passado. E foi um equívoco ali dele, não calculou corretamente o tempo de bola. Se ele não fosse conseguir chegar no cruzamento, se ele percebesse isso, o ideal era que ele recuasse. Eu sei que o Borja Iglesias fez 3 gols na partida de ontem, mas ele não é um jogador, ele não é um grande artilheiro, ele não é um atacante de elite. Naquela situação, se ele recua para esperar a finalização, a zaga tá chegando junto, é uma bola que ela não vem assim tão fácil para o jogador finalizar. Ele vai ter que pegar no tempo certo, na corrida. Não é uma finalização tão simples se o goleiro ficar dentro do gol. Os melhores atacantes do mundo geralmente vão converter, mas os que não são os melhores podem chutar a bola para fora, pode tentar dominar e dar tempo do zagueiro chegar, pode não conseguir tirar do goleiro, você vai lá e faz a defesa e pode sair o gol. É o pior que podia acontecer. Mas quando ele sai e erra, ele facilita muito a vida do centroavante. Então, erro do Szczesny no primeiro gol. Tenho a sensação que o De Jong grita pro Inigo, deixa que é minha. E por isso o zagueiro sai da bola e aí o holandês não consegue dominar. Você deve lembrar, sai daí o segundo gol e o terceiro, chutão. O Dani Olmo tenta uma tabela com o Yamal. A zaga tira, não é um lançamento, a zaga tira. Mas os nossos dois zagueiros estão muito desatentos. Um esperou o outro. O Borja Iglesias não esperou ninguém, saiu correndo e foi fazer o gol. E ali a gente estava numa situação de 3-1. Falhas individuais grosseiras. Não é que há uma explicação tática, não é que há um mérito na construção da jogada por parte do Celta de Vigo. Se a gente ignorar os erros cometidos pelos nossos jogadores, a gente não vai entender o que aconteceu nessas jogadas. Certo? E aí vem o momento da virada. E para a gente entender a virada, tem que falar do mérito dos nossos atletas, né? Eu já até citei o nome dele aqui, errando uma tabela com o Lamine Yamal, mas a entrada do Dani Olmo, a entrada do próprio Lamine Yamal e a maneira que eles conseguem, ao estar em campo, potencializar o nível de jogo do Rafinha, isso tudo foi crucial para que o time conseguisse uma vitória por 4-3. A gente estava sentindo muita falta do Dani Olmo. A gente não estava percebendo porque o Fermin é tão bom que ele conseguiu responder dentro de uma responsabilidade de substituir um jogador que é de primeira prateleira. Você não vai conseguir citar 5 jogadores da posição do Dani Olmo, 5 jogadores da posição de camisa 10, de meio ofensivo, de meia cerebral. Você não vai conseguir citar 5 melhores que ele. E eu não vou ficar surpreso se você me disser que para você ele é o melhor. Porque para mim ele tá ali entre os melhores, do lado de Musiala, de Wirtz, acima do Odegaard, que nem é camisa 10 clássico, mas é visto dessa maneira pelo grande público, enfim. O problema dele é que ele se lesiona muito, mas quando ele tá saudável, a gente percebe o impacto que ele tem nas partidas e da pontuação do campeonato, tá? Dani Olmo decide muitos jogos porque no espaço curto ele consegue um drible estilo futebol de salão. Quando ele recebe a bola, ele já está pensando 2 passos à frente do zagueiro que está na marcação. Então, antes da bola chegar no pé dele, ele já sabe se vai devolver, se vai cavar a falta, se vai tentar o drible. E geralmente ele executa com perfeição. Ele chuta muito bem e, para mim, o mais importante, ele tem a mesma velocidade de raciocínio que o Yamal.
O Yamal pensa muito rápido. O Koundé não pensa tão rápido quanto o Yamal, mas ele já aprendeu o que o Yamal está pensando. Por isso que eles se entendem tão bem. E quando tem outro jogador na lateral, se bem que quase não teve outro jogador na lateral, mas enfim. Ou quando tem outro jogador na ponta, um sente falta do outro. Você percebe que eles se conectam muito bem. No caso do Dani Olmo, tem, claro, o fator entrosamento, mas eu acho que o mais importante é ele pensa na velocidade do Yamal. Ele enxerga o jogo da mesma maneira que o Yamal enxerga. Quando os dois estão juntos, eles se conectam muito bem. Foi assim na Eurocopa. Eu falei isso à época e sustento agora. Na Eurocopa que a Espanha ganha, por conta da amizade fora de campo, a gente falou muito da dupla Yamal e Nico Williams, mas dentro de campo o entendimento era muito mais afinado entre Yamal e Dani Olmo, muita assistência de um para o outro, principalmente do Yamal para o Dani Olmo, mas se entendem muito bem. E aí o Rafinha, quando tem esses dois caras criativos, inteligentes, com um passe refinado, com uma visão de jogo acima da média, ele consegue utilizar sua característica melhor. Primeiro porque ele ganha mais espaço. Você não consegue marcar o Yamal com apenas um jogador e o Dani Olmo também não. Então você já pegou metade do time dos caras e botou para marcar o outro lado do campo, onde esses dois estão se conectando. E você tem o Rafinha com espaço de sobra para poder usar sua intensidade, velocidade, se projetar atrás das costas da defesa, finalizar de longe, finalizar de perto, ou o gol que ele faz ali de cabeça. Se posicionar de uma forma em que esses dois jogadores diferenciados possam encontrá-lo. No nosso segundo gol, é o Rafinha que encontra o Dani Olmo. E o Dani Olmo é um finalizador de alto nível, ele dentro da área dificilmente perde um gol. No nosso terceiro gol, é o Yamal que acha o Rafinha. Mas por que o Rafinha tem tanto espaço naquele momento e teve tão pouco espaço em outros momentos do jogo? Já matamos a charada ainda há pouco, por conta da presença de jogadores que chamam essa marcação. O pênalti que o Dani Olmo sofre, que é um tapa na cara do Tebas, né? Que o zagueiro chega para definir a jogada e acaba fazendo o pênalti, porque o Dani Olmo é muito inteligente e consegue proteger a bola, onde muitos jogadores deixariam o zagueiro chegar para cortar. Ele bota o corpo na frente e toma a pancada, e o zagueiro só precisa ir definir o lance com tanta pressa, porque o Paulo Vitor está se projetando. Se você olhar o lance, quando o Dani Olmo recebe a bola, o Paulo Vitor está entrando sozinho, entre a marca do pênalti e a pequena área. É só um toque, que o Dani Olmo tem qualidade para dar, o Paulo Vitor sai para levar a bola dentro do gol ou fuzilar o goleiro. Certo? Então o zagueiro tem que ir para definir. Se eu não roubar essa bola, é gol dos caras. Aí o Dani Olmo protege, sofre o pênalti. É um tapa na cara do Javier Tebas, porque tu tem ali a atuação crucial de dois jogadores que ele não queria que estivessem jogando o Campeonato Espanhol. Infelizmente, vai ter que chorar na cama, que é lugar quente. Os dois estão jogando, o tribunal já decidiu, e vão ajudar o Barcelona a continuar brigando pelo título, que agora está mais perto. Beleza? Aí o Rafinha vai lá e bate o pênalti de um jeito que não tem goleiro. Para todo mundo que achou que o Rafinha, por conta daqueles problemas no jogo contra a Argentina, que existiram, tá? Ele saiu muito afetado, muito tocado daquele jogo contra a Argentina. Ele mesmo já falou sobre isso, o Hansi Flick falou sobre isso. A gente percebeu ele um pouco estranho nos primeiros 2 jogos, mas para quem achou que aquilo ia acabar com a temporada dele, tá aí. Momento crucial, pênalti nos acréscimos. Ele podia se esconder. Dani Olmo pode bater o Pedri. Não tô confiante, como nós já vimos outros jogadores fazendo na temporada, dando a bola para os outros. Ele não, vai lá, me dá, eu vou bater. Ele bate no ângulo e ele garante 2 pontos. Porque tava empate, né? Do empate para a vitória são 2 pontos, mas ele garante 2 pontos, que pode ser a diferença entre o time ser campeão ou não do campeonato, que apesar de muita gente dizer que tem menos importância, não concordo. Para mim é um campeonato importantíssimo. Todo mundo quer ser campeão nacional. Tá bom? Campeonato espanhol, esse gol pode fazer toda a diferença. Tudo bem? O ponto negativo, né? Depois que a gente já fez a análise dos erros individuais, o ponto negativo que a gente precisa abordar é a lesão do Lewandowski. Tá? O Lewandowski
para quem não sabe, ele sai com uma dor na parte posterior da coxa, ele faz os exames e foi identificado uma pequena lesão. A lesão é leve. Não é como aquela do Baldé que tirou ele da temporada, não é como aquela do Araújo na Copa América, que ele só reapareceu em dezembro. É uma lesão leve, aonde ele deve ter um prazo de recuperação de 2 a 3 semanas. O que o Barcelona trabalha para conseguir? Trabalha para conseguir que ele esteja à disposição na ida das semifinais contra a Inter de Milão. Pô, mas não é de 2 a 3 semanas? 2 semanas ia dar na partida contra o Valladolid. É verdade. Só que a musculatura do Lewandowski, ela é uma musculatura privilegiada. Né? Para ser atleta de alto nível, todos têm uma musculatura privilegiada, mas a dele é mais ainda. É o que explica ele com 36 anos ainda jogar num nível tão alto, tá aí com mais de 40 gols na temporada. E o que dá uma certa possibilidade dele aparecer para jogar na ida contra a Inter de Milão. O normal é que ele só reaparecesse na volta. Não teria motivo para arriscá-lo jogando contra o Valladolid, forçar. Talvez ter alguns minutos ali no final do segundo tempo para recuperar ritmo, mas o diagnóstico clínico é que ele estaria à disposição na volta contra a Inter de Milão. Só que ele tá querendo se preparar para jogar a ida. Isso é informação, tá? Isso não é, eu acho, por causa da mentalidade, não. Isso é informação. E pessoas próximas ao Lewandowski já se manifestaram e disseram do jeito que ele se cuida e do jeito que ele é, assim, fissurado em cuidar do corpo e que ele quer estar nessa partida, ele entende o tamanho desse jogo para a história do Barcelona, ele está disposto a fazer o sacrifício que for para jogar. Tanto na recuperação quanto no jogo em si. Né? Às vezes você volta antes, você pode comprometer a sua posteridade. Vamos lá, o Lewandowski volta antes da hora, ele termina a temporada e aí ele prejudica, se era para ele se aposentar daqui a 2 anos, ele vai ter que se aposentar daqui a 1 ano, enfim. Ele está disposto a fazer isso, ele entende qual seria o risco, ele está disposto a fazer. Ao mesmo tempo que eu acho muita coragem, eu acho interessante que ele queira fazer esse sacrifício pela equipe, eu também penso que se ele não tiver condições de jogo, é melhor não jogar. Porque se não acontece o que aconteceu, lembra do Diego Costa naquela final contra o Real Madrid? Que ele sai de titular, porque era um jogo muito importante, eu vou me sacrificar, eu vou dar o meu máximo, eu vou fazer tudo para voltar antes, era final de Champions. Aí o Diego Costa sai, com 6 minutos ele sente, tem que sair do jogo. Com 6 minutos ele tem que ser substituído, o time dele perdeu uma substituição, ele não ajudou em nada e nunca mais foi o mesmo, tá? Não sei se vocês lembram disso, era o tal do tratamento com placenta de égua, que ele foi fazer na Sérvia para conseguir se recuperar antes e aí não obteve os resultados que ele gostaria. Se for para ser assim, melhor o Lewandowski não jogar. Se for para o Lewandowski realmente contribuir, porque ele se recuperou antes do tempo, porque ele tem uma musculatura privilegiada, aí qualquer um vai querer ver o polonês em campo, é o artilheiro das grandes ligas europeias, é o jogador que mais tem gols. Se ele não for, vem o Tiburon. Temporada passada eu ficaria desesperado. Na atual eu acho que ele mete até um golzinho, tá? Tá iluminado o nosso querido Ferran Torres. Certo? Vamos passar do jogo do Barcelona, vamos falar sobre outros 2 jogos do Campeonato Espanhol que afetam diretamente o Barcelona na classificação. Um deles é o do Atlético de Madrid. Eu já dava o Atlético de Madrid por morto há algum tempo, mas até os mais otimistas torcedores colchoneiros, depois dessa derrota por Las Palmas, com gol nos acréscimos, vai ter que dar o braço a torcer que não está mais na disputa por La Liga. Acaba que o Atlético de Madrid termina a temporada da maneira que eu imaginava que ele ia terminar. Em terceiro lugar, tendo brigado pelo título durante determinado momento, mas ficando para trás muito antes do que o seu torcedor gostaria. Né? Eu sempre vi uma distância muito grande entre o Atlético de Madrid e Real e Barça, e também via uma diferença grande entre o Atlético de Madrid e as outras equipes. Nunca achei que o Atlético de Madrid podia brigar pelo título. E me surpreendi quando eles encaminharam, né, encarrilharam ali algumas rodadas na liderança. Ali eu pensei que eu podia estar errado. O tempo passou e acabou que eles tiveram a temporada que a gente imaginava a princípio. Era um Atlético de Madrid melhor do que na temporada passada, mas ainda muito abaixo
para poder brigar pelos principais títulos, tanto continentais quanto nacionais. E aí o Real Madrid, né? Que eu não vou mentir para você não. Eu assisto os jogos do Real Madrid como assisto todos os jogos do Campeonato Espanhol. A não ser que aconteçam em horários simultâneos, eu tento assistir todos. Mas os do Real Madrid eu assisto tanto pelo fato de ser nosso rival, quanto pelo fato de ser o nosso adversário pelo título, eu assisto com um pouco mais de emoção. Sequei pra caramba, falar o português bem claro, sequei pra caramba o Real Madrid. E me irritei com o erro do zagueiro do Bilbao. O time consegue se defender de maneira perfeita o jogo inteiro. Todo chute do Real Madrid tinha alguém para tirar. E quando não tinha, era aquele chute apertado que o jogador tem que chutar rápido, porque senão o zagueiro vai chegar e ele chuta para cima. Para nos acréscimos, numa bola fácil, só chutar para lateral, ele querer pagar de Beckenbauer, ele sair jogando com uma bola cavada, dar no peito do Valverde para ele meter o gol aos 93. Não vou mentir que me irritei. Me irritei bastante, né? Xinguei bastante. Minha esposa também, quem me acompanha há mais tempo sabe que ela é muito mais boca suja do que eu. Foi extremamente enfurecedor. Fiquei com raiva. E depois a raiva foi passando e eu fui pensando. Um erro do zagueiro do Bilbao e um chute de rara felicidade do Valverde. O Valverde provavelmente é o melhor jogador do Real Madrid na temporada, menos quando inventam de botar ele na lateral direita, que ele vira meiote. Na lateral direita ele não consegue contribuir e no meio campo ele faz o que fez hoje, né? Faz gols e ajuda o time a recuperar a bola no campo ofensivo, na frente da própria área, enfim. Na lateral ele é mais um e no meio campo ele é excepcional. Chute de rara felicidade, bacana, mas apesar disso tudo ter mudado o resultado do jogo, eu não sei se vai ser o suficiente para mudar o resultado do campeonato. Já falei mais cedo no vídeo, mas não custa repetir para reforçar. O Real Madrid não está apenas fisicamente desgastado. Mentalmente é um time que já não confia mais no seu treinador. Isso está muito claro. Cada um tenta fazer o seu, não tem jogadas de associação. O Vinícius Júnior tentando muitas jogadas individuais e raramente conseguindo passar pelo marcador, porque o marcador nunca está sozinho, sempre tem mais dois na cobertura e ninguém se aproxima para fazer uma jogada. O Bellingham corre para a área, o Rodrigo fica do outro lado. Quando é o Mbappé que está em campo, hoje não estava, porque está numa mistura de suspenso e lesionado. Ele não se projeta como camisa 9 para receber a bola. Enfim, o resultado, até pelo gol nos acréscimos, foi irritante para quem estava querendo que o Real Madrid perdesse ou empatasse, tropeçasse. Mas se você observar o desempenho que eles tiveram e as facetas negativas que eles mostraram de novo contra o Atlético Bilbao, reserva. Provavelmente o único titular absoluto foi o goleiro Unai Simon. Os laterais, a zaga, o meio-campo, o ataque, era tudo muito mexido. Na melhor das hipóteses, time misto, mas muito mais para time reserva do que para time misto. O Real Madrid teve todos esses problemas. E precisa virar o campeonato, tirar uma vantagem de 4 pontos, eu não acho que a gente possa olhar para o jogo de hoje e enxergar o Real Madrid voltando para a disputa do título, a não ser que melhore muito. Porque não vai dar para o Valverde meter uma bola no ângulo aos 93, principalmente nos jogos fora de casa, quando você não tem a torcida para te empurrar e para te fazer buscar o resultado. Certo? Vamos ver o que acontece até o fim da temporada, beleza? Meus amigos, a gente vai encerrar esse vídeo fazendo projeções para a partida contra o Mallorca. Lembrando que vai ter um vídeo amanhã falando da partida contra o Mallorca, melhor. Mas, por enquanto, a gente já pode pelo menos fazer algumas projeções e você vai ficar extremamente estressado. Mas eu já te adianto, e amanhã a gente aprofunda a conversa. O Hansi Flick pretende fazer rotações contra o Mallorca, priorizando a final da Copa do Rei. Uma parte da torcida não vai gostar, outra parte vai concordar, mas é o que o treinador alemão pretende fazer, apesar do Real Madrid ter vencido hoje. Vamos falar melhor sobre isso no vídeo de amanhã. Por hoje, vamos encerrar, né? Você, se quiser concordar ou discordar de alguma coisa que escutou aqui, mande aí nos comentários.
E se você ainda não fez quando eu pedi lá no começo, eu vou pedir de novo agora. Curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações, é só clicar no sininho. Fazendo tudo isso, você nos ajuda a continuar crescendo e a levar um conteúdo de cada vez mais qualidade para blaugranas espalhados pelo mundo inteiro. Por hoje, a gente encerra. Aquele abraço e até o próximo vídeo.